Retribuir o bem com o mal, isso é demoníaco. Retribuir o bem com o bem, isto é humano. Mas retribuir o mal com o bem, isto é divino. Com estas palavras, quero acolhê-lo e acolhê-la, para juntos celebrarmos este culto online, onde nós nos unimos e também nos reunimos em torno da fé, para falarmos sobre flores ou pedras, perceber como isso tem a ver com cada um e uma de nós, quando ao mesmo tempo nós nos autoavaliamos sobre o que nós temos oferecido ao nosso próximo. Por isso nós celebramos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Existe algo intrínseco na vida que todo ser humano necessita, a saber, o perdão. Existem muitas pessoas que estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão doentes. E o porquê disso? Porque não conseguem pedir e nem dar perdão. As intrigas e também o ódio têm deixado as pessoas depressivas e angustiadas. E neste momento eu gostaria de propor que você fizesse o seguinte exercício. Pense numa pessoa a qual você não conversa já há muito tempo, o qual você tem dificuldades em conviver. Pense nessa pessoa e quem sabe também pense no porquê dessa intriga ou dessa discórdia. Coloque isso diante de Deus em oração neste momento que queremos ter. Lembre-se, Deus perdoa e por isso você também pode perdoar. Não tenha medo. Alivie o seu coração deste peso. Oremos. Senhor Deus, neste momento nos aproximamos diante de Ti em plena humildade. O que temos a Te entregar é o nosso coração. Coração que muitas vezes está sobrecarregado, entristecido e endurecido. Muitas vezes a causa disto é a falta de perdão. Ó Deus, colhemos intrigas e inimizades. Existem pessoas nas quais não conversamos mais por causa de uma diferença gerada. Reconhecemos que temos oferecido muitas pedras e poucas flores uns aos outros. Toca este coração endurecido e semeia nele a coragem de ir ao encontro dessa pessoa e oferecer a ela uma flor em sinal do seu perdão. Assim como tu nos ofereces através de Jesus a graça, o amor e a oportunidade de recomeçar. É em nome dele que oramos. Amém. Uma frase de autoria desconhecida diz: a pessoa nunca é tão bonita como é ao pedir perdão ou ao perdoar alguém. A pessoa nunca é tão bonita como é ao pedir perdão ou ao perdoar alguém. Pense nisso.
Quando você é lembrado do amor de Deus que lhe perdoa, assim vá e também faça o mesmo. Amém. Sabes quantas estrelinhas lá no firmamento estão? Sabes quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão? Deus a todas tem contado, uma só não há faltado, nem de tantas uma só, nem de tantas uma só. Sabes quantas moscas dançam pelo luminoso ar? Quantos peixes não se cansam, divertindo-se no mar? Deus a todos está chamando, doce vida eles dando, de alegria e de prazer, de alegria e de prazer. Sabes quantas criancinhas ao raiar do arrebol se levantam contentinhas, madrugando com o sol? Deus a todas está olhando e a todas abençoando. Vem e ama-te também, vem e ama-te também. Querido irmão, querida irmã em Cristo, sabe aquele texto que a gente lê e guarda na memória e no coração? Aquele texto que sempre de novo a gente tem vontade de ler, de reler, a fim de resgatar o seu sentido. Imagine um texto que sirva para todas as pessoas que habitam neste mundo, a você e também a mim, uma espécie de texto universal que pudesse ser aplicado na vida por todos e garantir uma reflexão para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros? Pois bem, com alegria, eu quero lhe dizer que esse texto existe, o autor é Jesus e também está na Bíblia. Esse texto poderia ser grifado, destacado na sua Bíblia. Quem sabe tê-lo na cabeceira da sua cama, para quando acordar, você pudesse lê-lo e aplicá-lo na vida e na relação com as pessoas com as quais você convive. Um texto que nos irá animar a oferecer flores uns aos outros, no lugar de jogar pedras uns nos outros. Convido a você a acompanhar a leitura desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado e a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, e perdoou a dívida, e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha piedade comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou.
Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Então, o patrão chamou aquele empregado e disse: "Empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você." O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: "É isso o que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão." Neste momento, convido a você a refletir em seu coração. Você prefere dar e receber flores ou pedras como presente? Sim, o evangelho que nós acabamos de ouvir é um texto fantástico, que se aplica na vida de cada um e cada uma de nós. Texto que nos mostra claramente como é a atitude de alguém que oferece flores e como também é a atitude de alguém que oferece pedras ao seu próximo. O que vai determinar a pessoa oferecer flores ou pedras é justamente o que ela carrega no seu coração. Sim, falaremos sobre perdão, algo que todos precisam receber e todos precisam oferecer. Sem essa dinâmica, a vida perde o brilho. As relações começam a ficar difíceis, nós ficaremos doentes, nós viveremos amargurados, sobrecarregados e a vida começa a perder o sentido de viver. Eis a pergunta crucial: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Essa é a pergunta que o discípulo Pedro faz e ele com isso demonstra preocupação acerca da quantidade de vezes que se deve perdoar alguém. A sua pergunta é uma reação às instruções que Jesus havia dado anteriormente sobre como se deve tratar um irmão, uma irmã. E assim como Pedro pergunta, ele mesmo ousa sugerir uma resposta. 7 vezes? Pergunta ele. Com isso, ele provavelmente considera uma sugestão bastante tolerante, já que alguns rabinos ensinavam que precisava se perdoar o mesmo pecado pelo menos 3 vezes. E Jesus responde dizendo: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. O número 7 na Bíblia é considerado um número de perfeição e ele representa totalidade. Ou seja, com isto Jesus quer dizer que o perdão não tem limites. Jesus demonstra a Pedro que não é a quantidade de vezes que está no seu horizonte, mas a qualidade desse perdão. Eis aí a matemática evangélica acerca do perdão. E para ajudar nessa reflexão, o próprio Senhor Jesus compartilha uma parábola, um exemplo, para reforçar o jeito divino de ser, jeito esse que todos nós podemos aprender e nos inspirar. Um empregado que não consegue pagar a dívida de milhões de moedas de prata para com o seu rei. Uma moeda de prata equivalia em geral a um dia de trabalho. Logo, essa dívida ela praticamente era impagável. E já que o empregado não tinha como pagar a dívida, aquele rei lhe cobra muito caro. Ele ordena que fossem vendidos o próprio empregado, a sua esposa, os seus filhos e tudo o que eles possuíam. E qual é a reação desse empregado? Ele clama por misericórdia. Ele clama por perdão. Ele clama por piedade. O rei, com isso, teve pena dele e resolveu perdoar toda a dívida, deixando que ele fosse embora, que ele ficasse livre. O rei ofereceu a este empregado o quê? Flores, através desse gesto de perdão. Mas
Ao sair da presença do rei, aquele empregado que agora estava livre, encontra um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Algo insignificante comparado à dívida que ele tinha antes com o rei. E aquele empregado, ao invés de ter se inspirado no exemplo do rei, ao invés de também perdoar, ao invés de oferecer flores ao seu companheiro, ele faz o quê? Diz a Bíblia que ele o pega pelo pescoço, o sacode e lhe cobra a dívida. E mesmo que o companheiro também clame por perdão, o empregado não o acolhe. Ao invés disso, ele o lança na cadeia. E ao invés de flores, pedras. O rei, sabendo disso, manda chamar de volta o empregado, o castiga e o coloca na cadeia por sua atitude. Tudo porque ele não soube perdoar. Jesus resume o seu ensinamento sobre a maneira como os cristãos devem agir uns com os outros, repetindo que o Pai Celestial espera que aqueles que foram perdoados por Ele também perdoem. Ele deseja conscientizar-nos da necessidade de perdoarmos assim como somos perdoados por Deus. E todos nós, sem exceção, nós somos pecadores diante de Deus. E sem exceção, somos merecedores do justo castigo e da condenação. Porém, o Evangelho, e graças a Deus, o Evangelho nos anuncia que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados com o seu sacrifício na morte na cruz. Deus aceitou a morte de Jesus como pagamento dos nossos pecados, diga-se de passagem, um preço altíssimo, e nos oferece perdão e reconciliação. Na condição de ofendido, Deus supera todas as barreiras para nos reconduzir à comunhão consigo. Perdão é o ato no qual Deus nos liberta da dívida dos nossos pecados. Perdoar é isso. Perdoar é aceitar. Aceitar que vivemos dependendo da graça de Deus. Aceitar-nos a nós mesmos como pessoas perdoadas. O perdão relaxa. Ele põe um bálsamo em cima da ferida. Também, assim, perdoar acaba sendo uma grande perda. Mas perda de quê? Perda da nossa prisão interior. Já a falta de perdão, ela danifica a nossa relação com as pessoas e prejudica a nossa comunhão com a comunidade e também com Deus. A falta de perdão nos mantém reféns de quem nos ofendeu ou prejudicou, pois nós levamos aquela pessoa junto para o trabalho, levamos ela junto para o descanso, ela domina os nossos pensamentos e as nossas ações. O ressentimento se manifesta em doenças físicas e também psíquicas. Quando pensamos nas tantas situações de intrigas e de brigas, como o perdão faria bem nesses momentos? Casais que se desentenderam, ou pais e filhos que vivem brigando, vizinhos que passam uma vida toda morando lado a lado, mas que nunca trocaram ou compartilharam uma palavra, nunca se falaram. Famílias que estão totalmente divididas por causa de herança, achando que levarão algo para o céu. Brigas nas comunidades, onde não se vê o bem comum, mas somente o bem individual, prejudicando a comunhão, a convivência cristã. Grupos que se dividem, anos e anos de convivência, de repente, em poucos segundos são jogados fora por causa de uma discussão boba e sem sentido. Enfim, eu creio que todos nós, você e eu, teremos muitos exemplos a compartilhar, onde, ao invés de flores, foram jogadas pedras uns nos outros. Nós temos muitas situações onde o oferecimento e a aceitação do perdão faria toda a diferença. Quando não queremos dar nem receber perdão, nós nos machucamos a nós mesmos. Sim, nós temos muitas pessoas que estão doentes porque não perdoam. Preferem caminhar uma vida inteira sobrecarregados do que tomar uma iniciativa para a reconciliação.
Lembrando que quem toma a iniciativa sempre é mais forte e não fraco como tantas pessoas acham. O perdão é um remédio preventivo e também curativo. É o melhor antidepressivo, é o mais poderoso que existe. E a falta dele prejudica a nós mesmos. Querido irmão, querida irmã na fé, lembre-se desta palavra preciosa de Jesus. Leia-a constantemente, porque ela é o centro, ela é a chave para uma vida de qualidade e também de paz, uns com os outros. Ao invés de jogar pedras, ofereça flores ao teu próximo, para também ali poder orar tranquilamente, como Jesus ensinou, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque Deus nos perdoa, nós também podemos construir e ter comunhão, olhar-nos nos olhos uns dos outros e também ser solidários uns para com os outros. Não se esqueça, não há maior presente do que poder olhar alguém nos olhos, ou nos olharmos uns aos outros nos olhos com toda a paz, com toda a tranquilidade e com todo o carinho. E isso só pode ser feito quando nós oferecemos flores, quando nós oferecemos perdão. Aliás, pense você mesmo. E essa pergunta eu deixo no ar para você continuar refletindo nesta semana que nós recebemos como dádiva de Deus. Na vida, você tem oferecido mais flores ou mais pedras? Na vida, você tem oferecido mais flores ou mais pedras? Pense nisso e que Deus te abençoe. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças em lhe dar. Sabemos que a fé não se sustenta sozinha. Ela necessita ser alimentada constantemente. E que bom que quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, nós podemos ali também contar com devocionários que nos ajudam na reflexão. Para isso, nós já estamos aceitando a encomenda do devocionário Castelo Forte para o ano de 2021. Então, você que deseja adquirir o Castelo Forte, poderá fazê-lo mediante a encomenda. Contate-nos e reserve o seu exemplar. Além disso, neste mês de setembro, nós estaremos finalizando a campanha de missão Vai e Vem. Você que ainda não fez a sua oferta, faça, anime-se. Para isso, nesse instante, nós vamos acompanhar uma palavra motivadora da campanha nacional de ofertas para a missão. Olá! Quero saudar a todos
e todas que celebrem junto a este culto online. Estamos felizes por podermos chegar até você e animá-lo a mais uma vez abraçar a campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem de nossa igreja. A campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem é uma das ações do Plano de Ação Missionária da ISLB, PAMI, além de impulsionar o testemunho. Ela tem o objetivo de arrecadar recursos financeiros para apoiar projetos missionários espalhados por todo o Brasil e em nosso sínodo. A campanha é uma oportunidade de criar espaços para refletir, estudar e dialogar sobre a missão. Orar pelas diversas ações missionárias na ISLB, promover ações missionárias e ofertar recursos financeiros para projetos missionários. Participe da Vai e Vem. Para isso, estamos disponibilizando os seguintes meios para ofertar. Você pode procurar o tesoureiro ou a tesoureira da sua comunidade. Ou também você pode depositar sua oferta na conta bancária poupança da nossa paróquia, cujos dados estão descritos no vídeo. Campanha Nacional de Ofertas para a Missão Vai e Vem. Juntos podemos mais. Participe você também e que Deus te abençoe. Quero convidá-lo e convidá-la para juntos termos um momento de oração. Feche os seus olhos, cruze suas mãos, vamos falar e nos unir junto a Deus. Amado Deus, obrigado por esta oportunidade de celebrarmos, louvarmos, orarmos e meditarmos acerca do perdão, algo central na vida de todos nós. Queremos interceder para que o perdão seja algo constante em nossa caminhada e que a falta dele nos trará tristezas e dificuldades de viver a vida de maneira plena e feliz. Ajuda-nos na dificuldade com o próximo, que tua graça revelada em Jesus Cristo e oferecida a todos nós sirva de inspiração e ânimo a irmos ao encontro daquele ou daquela que machucamos e que no lugar das pedras possamos oferecer flores. Fortalece a certeza de que ir ao encontro não é sinal de fraqueza, mas de fé, força, sinal de um coração que está perto de ti. Obrigado que nesta tarefa tu caminhas junto a nós e que a cada reconciliação tu te alegras e transformamos as relações em paz. Neste momento, queremos nos fortalecer para tal ato ao orarmos conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queira acolher as palavras de bênção sobre a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê a sua paz e nos anime a oferecermos uns aos outros as mais belas flores através do perdão. Amém. Gostaria de enviá-lo e enviá-la para a vida a partir das mesmas palavras que nos acolheram neste culto, quando lembramos que retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem, isto é humano, mas retribuir o mal com o bem,
Isto é divino. Então, anime-se e seja divino através das lindas flores que nós somos chamados a compartilhar uns com os outros. Fique sobre a paz do Senhor. Amém.